Bom dia, escola. Bom dia. Bom dia, você aí de casa, meu amado, minha amada. Quero muito que você sinta esse amor que vem do céu. Que bom que você está conosco e hoje nós estamos especialmente felizes. Você pode estar perguntando, por que a Joana está lá sozinha? Cadê? Não tem ninguém com ela hoje? É porque hoje nós temos uma surpresa, não é isso, igreja? E a gente gosta de surpresa? E quando a surpresa é boa? E quando a surpresa é muito boa? Ah, você de casa, de quem será que eu estou falando? Chegou uma pessoa muito especial aqui na nossa escola. E é uma pessoa, vou dar umas pistas, vamos ver se vocês descobrem. É um rapazinho, muito gente fina, que a gente gosta muito. Será que você já descobriu? Agora a próxima dica você vai acertar em cheio. Ele toca violino. Eita, de quem será que eu estou falando? Do Joshua. Vem cá, Joshua. O Joshua chegou. Tudo bom, Joshua? Um abraço. Já dei abraço nele, mas vou dar de novo. Seja bem-vindo à nossa escola novamente. Dá um bom dia, pessoal de casa, Joshua. Bom dia, pessoal de casa, e um bom dia para todos que estão aqui também. O pessoal tava com muita saudade do Joshua. Nós também, né? Mas o pessoal de casa toda vez colocava lá no comentário: cadê o Joshua? Cadê aquele menininho que tocava violino? Ele está aqui. E nós vamos então iniciar o nosso culto juntos e vamos fazer uma oração, tá certo? Vamos orar ao Senhor? Senhora, por favor. Querido Deus, te agradeço por mais um dia que o Senhor nos concedeu e porque até aqui o Senhor nos ajudou. Eu peço que neste momento o Senhor abençoe este ano bíblico, que nós possamos ouvir a Tua voz e que o Senhor também possa estar com o pessoal de casa. Que o Senhor nos cuide neste dia e que esse dia possa ser abençoado. Em nome de Jesus. E é uma alegria muito, muito grande estarmos juntos louvando ao Senhor, participando deste culto, mas o Joshua não veio só, ele veio acompanhado, veio com o papai, com a mamãe, com os irmãozinhos. E como é bom ter o pastor aqui na nossa casa novamente. Estávamos com saudades também, pastor, dos seus comentários, da sua presença, de toda a família. Seja bem-vindo ao nosso... Obrigado. E qual será o hino, então, que você escolheu para nós louvarmos ao Senhor? 234. Ó dia feliz. Vai. Feliz o dia em que aceitei do meu Senhor a salvação, a grande paz que alcancei, jamais deixou meu coração. Que prazer que eu senti no dia em que me converti. Seguro estou no Salvador e tenho paz em seu amor. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. Exulta, pois, meu coração em meu Jesus, supremo Deus, porque te deu a redenção, trazendo a ti perdão dos céus. Que prazer que eu senti no dia em que me converti. Seguro estou no Salvador e tenho paz em seu amor. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. O voto que eu então tomei, minha alma assim o cumprirá, e sem cessar eu
converti. Seguro estou no Salvador e tenho paz em seu amor. Sou feliz, pois em Jesus me satisfiz. Vamos então falar agora o verso que estamos decorando nesta semana, que está lá em Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18. Vamos no 3? 1, 2, 3. Marcos 16, 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17 e 18. Marcos 16, 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17 e 18. Marcos 16, 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17 e 18. Muito bem. Que bom é podermos ter a oportunidade de colocar a palavra de Deus dentro do nosso coração. Mas agora, um momento muito especial. Porque o pessoal de casa, Joshua, estão assim, todos muito curiosos para saber onde você estava, o que você estava fazendo. E nós queremos ouvir de você. Onde é que você estava esse tempo que você sumiu aqui? Então, eu estava lá na zona rural de uma cidade que fica perto de uma cidade chamada Caxambu, que fica no sul de Minas. E lá eu estava fazendo estágio, pregando para as pessoas o evangelho. Olha, você estava fazendo seu estágio, então... E o que você desenvolveu lá durante esse mês que você passou lá? Então, lá eu fiz muitas visitas para as pessoas. Também eu comecei a dar estudo bíblico para uma família. Não acabei, né? Mas eu também ajudei os vizinhos, fiz horta com eles, limpei a horta que eles tinham. Aprendi também com eles a tirar leite da vaca. Andei de cavalo e fui para a igreja de cavalo, fiz várias coisas. Poxa, muitas coisas legais que você fez, muito bom. E me conta assim, alguma experiência marcante que você viveu lá? Uma experiência que foi marcante para mim foi quando os vizinhos perguntaram se eu queria, por exemplo, comer uma comida. E aí eu perguntei, tem gordura de porco? Eles falaram sim. Aí eu falei, eu não como porco. Mas eles falam, mas não faz mal para a saúde não, é bom. Mas eu falei, na Bíblia fala que não pode comer porco. E aí a pessoa falou, não, o que não pode comer é burro, porque porco, ele tem as unhas fendidas. Mas eu falei, a vaca, ela rumina? Sim, e o porco? Aí ele falou, então não pode comer. E aí foi assim, isso foi marcante para mim. E aí a pessoa começou a tirar a gordura e tá comendo menos. E também lá as pessoas tomam muito café. E aí eles também estão aprendendo lá a tomar cevada, não estão tomando mais café. Olha aí, que legal, muito importante isso. E agora, para você, como é ser um missionário? Uma aventura muito importante. Não perder as oportunidades e cumprir o ID. Muito bem. Louvado seja o Senhor, né? A gente fica tão encantado de ver alguém assim. Eu estava conversando com a Débora, que é uma das nossas hóspedes que está aqui conosco, e ela dizendo assim, impressionada pelo relato que nós estávamos dando a respeito do Joshua, e ela perguntou qual é a idade dele. Aí eu falei, ele tem 13 anos, acertei?
Ele tem 13 anos. E aí ela, nossa, eu pensei que ele fosse maior. E ela ficou impressionada que pela idade dele ele já assumisse tal responsabilidade no reino dos céus. Agora, uma coisa, Joshua, que todo mundo está com muita saudade, é de ouvir o seu violino. Pensa só, nós queremos ouvir um hino tocado por você. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia para você que está em casa também. Bom dia, irmã Marisa. Bom dia, tudo bem com você? Tudo bem. Dormiu bem à noite? Eu dormi bem. Que bom estarmos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus, para estarmos mais em contato com o Senhor e com o Criador. Mas, irmã Marisa, essa madrugada estudamos algo muito bom. O que foi que nós estudamos? Olha, estudamos uma lição muito importante para a nossa vida, que está relatado lá em Salmos. A gente leu o Salmo de 63 ao 65 e também o livro de Mateus, capítulo 22 e
o livro de profecia, que é o Parábolas de Jesus, que é o capítulo 24. Isso mesmo. E irmã Marisa, o que vem relatando lá em Salmos? Pronto. Lá em Salmos, como eu disse, a gente estudou do capítulo 63 ao 65 e vem falando sobre a experiência de Davi com Deus, né? E ele vem falando sobre o seu anelo, o desejo de estar sempre na presença do Senhor. E no verso 8 do capítulo 63, ele diz assim: a minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Então Davi tinha em Deus a sua segurança, seu refúgio e fortaleza, né? E no verso 64 ele diz assim: andam inquirindo malícias, inquirem tudo que se pode inquirir, e ambos, o íntimo pensamento de cada um deles e o coração são profundos. Mas Deus atirará sobre eles uma seta e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que sua língua tropece contra si mesmos. Todos todos os que me virem fugirão. Então Davi ele está falando que por mais que o mal lhe persiga, Deus é a favor dele e fará justiça por ele, né? E esse era o consolo de Davi. E finalmente no capítulo 65, no verso 4, Davi diz assim: bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Veja só que diferença, né? Davi, ele se refugia na presença de Deus e ele disse que ele estaria no átrio do Senhor e que se fartaria no seu templo, ou seja, da bondade de Deus, né? A graça de Deus sobre a vida dele. Isso mesmo. E também estudamos Mateus capítulo 22, que você possa ir lá em Mateus. É um livro muito conhecido, fica no Novo Testamento. E nós estudamos vários assuntos nesse capítulo 22, mas o ponto central é do verso 1 até o verso 14, que fala sobre a parábola das bodas. Jesus, ele gostava muito de falar por parábolas, porque as pessoas às vezes não entendiam o que ele estava falando, então ele retratava algo que aconteceu verdadeiramente, que aconteceu realmente. E ele vem falando que um rei, o filho dele ia se casar, e aí ele faz a celebração das bodas do filho, e convida muitas pessoas para aquela festa das bodas. Mas aquelas pessoas rejeitam. Parece um pouco uma parábola que estudamos um dia desses também, que também fala sobre um grande banquete. Só que essas duas parábolas são um pouquinho distintas. E nessa parábola, quando esse rei manda seus servos ir lá chamarem os convidados menosprezam, falam que não iam para essa festa. E depois ele vai e fala: olha, o boi já foi morto, o cevado já está pronto, já está tudo pronto, só falta vocês virem para a festa. E quando aqueles servos vão lá falar para as pessoas, eles vão lá e matam aqueles servos. Eles começam a fazer coisas terríveis com ele. E depois o rei vai lá e incendia a cidade toda e mata todos aqueles assassinos e manda seus servos irem por todos os lugares, convidando as pessoas para virem ao banquete. Só que como era uma festa de casamento, eles precisavam ter uma roupa adequada para entrar ali. Não era qualquer roupa que eles poderiam entrar. E chamava núpcias as roupas que eles precisavam ter para entrar naquela festa. E todos ali estavam trajeados com núpcias, menos um homem. Um homem, dentre todos aqueles, não estava com essa roupa. E ali o rei chega nele e fala: amigo, por que você não está com a roupa? Por que você não está com as núpcias? E aí ele se emudece, ele não sabe o que responder. E o rei manda amarrar as mãos dele, amarrar os pés e jogar ele para fora. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa parábola no capítulo 24 do Parábolas de Jesus. Muito bem. Como a Duda estava dizendo, né? A questão da parábola, mas aqui vem especificando mais detalhadamente sobre esse assunto. Na página 309, diz assim: no meio do parágrafo diz assim: entre os que aceitaram o convite, havia muitos que pensavam somente em se beneficiar. Foram para partilhar das provisões do banquete, mas não tinham desejo de honrar ao rei. São pessoas que se achegam muitas vezes, até aceitam o convite de ir à igreja, de participar dos cultos, mas a intenção, na verdade, é receber
aquilo que elas estão carecendo. Já aconteceu isso, né? Eu já vivenciei essa situação de que a igreja ajudou certa pessoa e ela estava sendo beneficiada de fato. Só que depois a gente percebeu que, na verdade, ela estava indo não pela palavra, não para seguir a Cristo, mas pelo pão que perecia, mas para satisfazer as suas necessidades temporais, né? Então, aqui também retrata essa situação. Como aconteceu no tempo de Cristo, quando estava com o povo, e as pessoas, aquela grande multidão, se avolumavam, mas não era verdadeiramente para seguir a Cristo, mas pelo pão que perecia. E Jesus justamente falou isso. Vós me seguis não pelo que eu sou, não pela palavra, não pela verdade, mas pelo pão que perece, né? Isso mesmo. E essas pessoas que estavam seguindo Jesus só por causa disso eram os judeus. Os judeus estavam fazendo isso só por interesse. Por isso é que quando Jesus vai chamar eles para a festa, vai chamar eles para o convite do evangelho, eles recusam, eles não querem, eles tratam isso com desprezo e ainda matam os servos de Cristo. Que nós vemos aqui no livro que os servos de Cristo eram os discípulos que haviam pregado sobre esse evangelho, que foram falar para eles, mas eles se incomodaram, ficaram bravos por causa disso e tomaram uma posição tão forte de até matar aqueles servos do rei. Muito bem. A professora Joana vai comentar agora? Olha que importante. No início do capítulo 24 do Parábola de Jesus, traz o significado dos personagens que aparecem na parábola. Isso é importante da gente ressaltar. Aqui diz que as bodas, ela é representada pela união entre a humanidade e a divindade, não é isso? É o casamento que ocorre entre a humanidade e a divindade. Quem fez esse casamento foi Cristo, né? Foi ele que nos uniu novamente ao Pai, né? E as vestes nupcial simboliza o caráter que todos precisam ter para participar desse casamento. O caráter que todos precisam ter, e esse caráter é concedido por quem? Pelo dono da festa. Porque por que razão ele teve a autoridade de chegar para o convidado e dizer, você não está com a roupa certa? Porque ele havia dado a roupa, né? Então, a veste nupcial simboliza o caráter que precisamos ter e que é concedido pelo dono da festa. O convite à festa é o convite do evangelho, e esse convite, como a Dudinha falou, foi pregado, foi levado por quem? Pelos discípulos, né? Logicamente, antes dos discípulos houveram os profetas que sempre convidavam, que sempre falavam, mas o que eles fazem com esse convite e com os servos que são enviados? Eles matam. Eles matam porque eles não querem aceitar o convite. E aí você percebe que o convite passa daqueles que não eram dignos, que eles falam, esses não eram dignos de estar na minha festa. Agora eu vou dar, sai por aí e vai pegando as pessoas, vai chamando, vai convidando qualquer um agora. Então é quando o evangelho deixa de ser levado para os judeus, né, e agora se expande e agora alcança os gentios, né? E é por isso que entra essa fala da irmã Marisa, né? Que ela disse, muitos estavam ali, não tinham consciência de quem era o dono da festa, não tinha ainda um respeito aprofundado, muitos estavam ali por interesse, então era a situação dos gentios, eles não tinham muito conhecimento de Deus, muitos foram apenas para ser beneficiados, mas aceitaram o convite. E Deus estava trabalhando e atuando na vida deles, né? Pastor Pablo tem um comentário? Bom dia a todos, primeiramente. Bom dia, pastor. Estamos muito contentos de estar novamente aqui na Escola de Profetas, um lugar tão abençoado por Deus. Nos sentimos felizes de estar aqui e estar com vocês também que estão assistindo a este ano bíblico. Eu queria comentar algo aqui do capítulo 22 de Mateus. Se podemos ler novamente no capítulo 22, a partir do versículo 9. São Mateus 22, a partir do versículo 9 até o final, até 14. Diz, e depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. Primeiro elemento, Deus convida. Nunca esqueçam. O plano de salvação é iniciativa de Deus. Ele convida. Diz, e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons,
Deus convida a todos. Você não tem que se sentir bem para aceitar. Ele nos aceita como somos, pecadores. Ele nos dá sua graça. Convite para todo mundo. Diz, de tal maneira amou Deus a um mundo, a todos nós. Convida, diz, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Lembra as palavras que se repetem? Convida, convidado. E que significa isso? Então, segunda ideia importante, verso 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam na mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou, amigo, como entraste aqui sem veste? Repite, veste nupcial. Então, logo sabemos, finalmente, ele disse que não emudeció e finalmente lançado fora. Mas mire como termina, verso 14. Os começos e os finais são sempre importantes. Aqui está como a conclusão da parábola. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A chamada de Deus é para todos. Mas sabe o problema? Por que se perde esta pessoa? Não porque era mau, não, porque foi chamado maus também. Foram maus e bons. Ele se perde porque não aceita o plano de Deus para a salvação, que é a graça de Cristo. A veste é o caráter, mas primeiramente vem da graça de Cristo. Ou seja, ele estava convidado, mas ele tentou fazer suas próprias obras. Ele não aceitou o presente de Deus. Então, ao final, a gente não será perdida por fato de nossos pecados, porque Jesus morreu por nossos pecados. Serão perdidos porque não aceitaram o presente de Deus, que é Cristo Jesus, sua graça, sua vida. E então, esse foi finalmente. Por isso diz, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Isso é muito verdade, porque nós vamos ver mais a seguida do capítulo, que quando aquele homem, porque o ponto central desse estudo não é apenas os convidados virem e tudo mais, mas é aquele homem que estava sem as vestes nupciais. Aquele homem que estava ali, vamos dizer que em rebelião. Isso. Porque aqui diz que aquelas vestes foram dadas a todos, com muito custo, mas ele desdenhou, ele não quis usar, ele deixou para lá. Não vou querer usar isso daqui, não preciso disso. Só estava ali porque queria desfrutar dos privilégios de uma festa, desfrutar do que aquela festa teria, mas não queria vestir aquelas vestes que todos ali estavam vestindo. Justamente. Veja mesmo, né, que quando o rei, ele foi passar vamos dizer assim, pelo salão, né, ele foi ver seus convidados, ele foi analisar, averiguar a todos que ali estavam. E aqui diz, olha, o exame dos convidados, na página 310, no primeiro parágrafo, o exame dos convidados pelo rei representa uma cena de julgamento. Uhum. Ele foi lá para medir a situação de cada um. Ele olhou assim, olhou, e ele estava avaliando a vida de cada um. Isso representa para nós o juízo investigativo que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos passando em revista diante de todo o céu, né? Então, como está a minha condição? Que vestes eu estou trajando neste momento? E é desta forma que Deus vai definir a minha situação, a sua situação. Então, a partir do momento que eu aceito a graça, como o pastor Pablo bem explicou, aceito a graça de Cristo, vivo na palavra, na verdade, na comunhão, enfim, em todas as ordenanças que Deus me mostra que eu devo caminhar, aí sim eu estou me trajando diariamente da graça, da bondade, da misericórdia de Deus, estou me preparando de fato, né? E aí então a gente vê que situação houve aqui, né, irmã? E aqui também diz que essas vestes nupciais representam o caráter de Cristo, isso. Não representam o nosso caráter. Nossos primeiros pais no Éden, eles tinham essas vestes.
Tanto que quando eles pecaram, quando Eva vinha vindo, Adão já viu que ela tinha pecado porque ela estava sem as vestes. Ela estava sem o caráter de Cristo. Aquilo havia se perdido. E aqui diz que nós nunca poderemos entrar no céu com as nossas próprias vestes. Devemos vestir a veste de Cristo, que é o caráter dele. Devemos ser semelhante a ele, porque o caráter dele foi dado com muito custo. A morte dele na cruz foi dada para nós. E aqui diz que quando nós estamos transgredindo essa lei, quando nós não queremos vestir as vestes de Cristo, nós vamos ser expulsos igual aquele homem foi expulso também. Verdade. Pode falar. Veja só, como a Duda mesmo falou, ela citou a questão dos nossos primeiros pais, né, do Eva, naquela situação. E aqui fala, olha, as vestes brancas de inocência foi usada por nossos primeiros pais, quando foram postos por Deus no Santo Éden. Esse vestido de luz era um símbolo de suas vestes espirituais de celeste inocência. Se permanecessem leais a Deus, continuaria sempre a envolvê-los. Mas o que aconteceu é que desobedeceram. E, como Deus mesmo já havia dito, que o salário da morte seria, o salário do pecado seria a morte, eles perderam essa veste, né? Isso mesmo. E para adquirirmos essa veste, não é de qualquer maneira. Aqui na página 312, no meio do parágrafo, o parágrafo começa na 311, mas na 312, que diz assim: ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração se une ao seu, nossa vontade emerge à sua vontade, nosso espírito torna-se um com o seu espírito, nossos pensamentos serão elevados cativos a ele, viveremos sua vida. Isso significa estar trajados com as vestes da sua justiça. Então, o que significa estar com as vestes de Cristo? Significa termos nosso pensamento ligado a dele, a nossa vida com a dele, tudo nosso ligado a ele, nossos pensamentos sendo levados cativos para ele. Isso significa vestirmos a veste de Cristo. Nós nunca poderemos adquirir um caráter igual ao de Cristo. Mas em nossa esfera, devemos adquirir o caráter mais perfeito que conseguimos ter. Porque o caráter de Cristo, ele era perfeito, era sem pecado e era um caráter muito bom, mas nós também devemos adquirir isso. Pastor Pablo, quer comentar? Adquirir o carácter de Cristo. Como adquirir o carácter de Cristo? Os discípulos tiveram o privilégio de andar com Jesus, falar com Jesus, orar junto a Jesus. Eles viram sua vida e eles... Foi o privilégio de pouco a pouco, tomou tempo, mas pouco a pouco foram transformados. E hoje nós, como podemos adquirir o caráter de Cristo? Eu quero lançar um desafio. Aqui a Escola de Profeta tem uma bênção maravilhosa. Tem que aproveitar o máximo, que é a bênção de cada dia ler a Bíblia e o Espírito de Profecia juntos. E que maravilhoso ler, por exemplo, o Desejado de Todas as Nações, com o texto bíblico, como se lê, meditando, o Espírito Santo vai transformando nosso caráter à imagem do caráter de Cristo. Porque aí vamos a ter algo concreto, porque nós nos transformamos segundo a meditação, o que nós observamos. Então, não é suficiente cantar de Jesus, não é suficiente falar, eu tenho que ver sua vida. E que bom que Deus nos deixou sua palavra, o Evangelho, e, neste caso, a inspiração, o Espírito de Profecia. Para mim, eu estou animando a las pessoas a que dediquem o maior tempo de seus dias planejando, há que fazer outras coisas também, mas para ler o Desejado de Todas as Nações junto à Bíblia. Aí realmente se vai ir colocando esse caráter de Cristo que Ele nos vai transformando. Agora, uma leitura rápida não pode. Eu tenho que orar, eu tenho que ir meditando, tenho que ir lentamente e a obra é maravilhosa. Nós sabemos como Deus vai transformando nossos caracteres pela meditação. Assim que animo a los que estão assistindo, organizem seu dia para começar a manhã estudando a Bíblia e estudando, neste caso, este livro tão especial, O Desejado de Todas as Nações. E aquele homem que foi à ceia sem o caráter de Cristo, sem as vestes de Cristo, ele representa muitos que professam crer na verdade hoje em dia.
Muitos que falam que são cristãos, que são discípulos de Cristo, podem estar fazendo o trabalho de Cristo, mas estão sem essas vestes. Acham que isso não tem valor, que isso eles podem tratar isso com desprezo. Para que eu vou adquirir isso? Eu já tenho meu caráter, Jesus já morreu na cruz e já estou salvo. Mas esse não deve ser o pensamento, porque aqui diz que nós já fomos salvos, sim, mas nós devemos adquirir o caráter de Cristo. É igual nas leis humanas, nas leis do mundo. Todos nascem livres, mas existem muitas pessoas presas porque transgrediram a lei. Já têm a liberdade. Eles podem viver livres a vida toda. Eles podem, na humanidade, na Terra aqui, viverem livres. Mas eles preferem transgredirem a lei e serem presos. Alguns com prisão perpétua. Alguns com prisão durante algum tempo. Dependendo do pecado que fizeram, dependendo da transgressão, porque não vestiram as vestes de Cristo, porque não adquiriram o caráter dele, não se submeteram a ele, não ligaram seus pensamentos com dele, a sua vontade não foi levada cativa a ele, o seu próprio eu não morreu. E aqui vem dizendo que por sua obediência perfeita, tornou possível a todo homem obedecer aos mandamentos de Deus. Olha só, por sua obediência perfeita, tornou possível a todo homem obedecer aos mandamentos de Deus. Ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração se une ao seu, nossa vontade emerge à sua vontade, no Espírito torna-se um com seu Espírito. Nossos pensamentos serão levados cativos a Ele e vivemos sua vida. Isto é o que significa estar trajados com as vestes de sua justiça. Você já ouviu alguém dizer assim, é impossível guardar os mandamentos? Muitos, infelizmente, até cristãos dizem isso. Mas aqui a gente vê, aqui olha, Satanás declara que era impossível ao homem obedecer aos mandamentos, na página 314. E é até verdade, pelas nossas próprias forças nós não conseguiríamos. Cristo, porém, veio na forma humana e por sua perfeita obediência provou que a humanidade e a divindade combinadas podem obedecer a todos os preceitos de Deus. Não são 9, não são 8, são os 10. Então aqui cai por terra essa argumentação, né, errônea e muitas vezes até ignorada por muitos por não conhecerem como deveriam a palavra de Deus e por isso não obedecem. Muitas das vezes não é por falta de vontade, é por ser mal instruídos por pessoas que deveriam estudar mais e passar a verdade como ela é. Olha, Deus, ele é amor, mas Deus também é justiça. Isso. Deus não é só um Deus, vou ficar bajulando essa pessoa o tempo todo. Ele tem que fazer justiça aos seus filhos. Ele tem que mostrar, ele tem que falar, olha, se você não vestir o meu caráter, as minhas vestes, você não vai poder entrar no reino dos céus. Não vai poder participar do banquete. E muitos hoje em dia desprezam isso. Eles não têm isso, fazem igual aquele homem. Não vou vestir porque eu não quero. Aquilo que foi tão custoso encontrar, que deu tanto trabalho para obter, eles rejeitam. Rejeitam a misericórdia de Cristo. Muitos falam, e como eu falei, que já estão salvos porque Jesus já morreu na cruz. Mas não é apenas isso, devemos ter uma ligação maior, devemos vestir esse caráter, porque no final do tempo vamos precisar desse caráter também. Justamente. E aqui no capítulo, na página 316, diz assim: a justiça de Cristo não encobrirá pecado algum acariciado. O homem pode ser intimamente transgressor da lei. Todavia, se não comete um pecado visível de transgressão, pode ser considerado pelo mundo possuidor de grande integridade. A lei de Deus, porém, lê os segredos do coração. Todo ato é julgado pelos motivos que o sugeriram. Somente quem estiver de acordo com os princípios da lei de Deus permanecerão em pé no juízo. Mas veja só o que diz mais aqui embaixo. Mas o amor de Deus não leva a desculpar o pecado. Não o desculpou em Satanás, não o excusou em Adão ou em Caim, nem o desculpará em qualquer outro homem. Então, é muito sério a questão da guarda dos mandamentos de Deus, né? Isso a gente mesmo. tem que ver que aí também entra a traje de justiça, a lei, né? Os princípios que devem ser mantidos, né? Isso, e como aquele homem, quando foi perguntado por que você não está com as vestes, ele emudeceu,
Muitos, na hora do juízo, também vão emudecer, não vão ter o que falar, porque pecaram, porque se transgrediram ou porque se perderam. Porque assim como ontem, mas já falou várias vezes, vai ter gente dentro da cidade que vai ter tido uma vida igual aos que estão fora. Então teve privilégios para todos, teve oportunidade para todos, mas nem todos quiseram. Nem todos quiseram ter esse trabalho de conquistar a vida de Cristo, o caráter de Cristo. Porque não é fácil. Não é simplesmente falar, agora você é igual a Cristo. E sem ter esforço algum. Não devemos deixar só Deus agir, porque Deus não age sozinho. Tem que ter a força humana, o humano tem que ajudar, assim como foi dito no princípio da parábola. Pastor Pablo, quer comentar? Duas coisas queria dizer. Primeiro, por que alguns não aceitam o convite à boda? Se tão agradável uma boda, talvez aí está a nossa labor, nós como cristãos, a gente vai ver uma vida diferente em nós. Vai ver que temos lutas, mas temos uma paz, temos ideais bons. A gente vai dizer, eu quero conhecer a esse Deus. E aí vamos ter a oportunidade, talvez um desafio a nós para viver melhor nosso cristianismo. Porque a vezes a gente não se sente atraída, não se sente motivada. Mas Deus nos chama para ser luzes. A gente vê que somos felizes em Cristo. Em segundo lugar, nunca esquecemos que a vida cristã é uma conversão cada dia. Cada dia eu tenho que morrer. Como que morrer? Sim, dice, para o apóstolo Paulo diz, cada dia morro para nascer de novo. E hay aqui um versículo que resume a vida cristã que Paulo tentou viver, é Gálatas 2:20. Diz, já não sou eu quem vive, já não vive ele, já não vive o ego, o egoísmo, porque Deus conquistou ele. E que diz então? O que passou? Mas Cristo vive em mim, não dia sábado somente, não de adoração, vive, constante. Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, ou seja, em minha vida, vivo pela fé no Filho de Deus, confiança em Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. A vida cristã em paz, feliz, uma vida de uma pessoa que está desfrutando do amor de Deus em sua vida. Ele me amou, ele se entregou por mim. E eu não vou fazer o mínimo, eu vou fazer tudo por ele, sabendo que ele já fez tudo por mim. E nessa palavra do pastor, a gente encerra com o último parágrafo do livro 317, que poderia Deus fazer por nós que não tenha feito para prover a grande ceia, o banquete celestial? E aqui no 319 eu termino dizendo, não haverá oportunidade futura em que os homens se poderão preparar para a eternidade. Nesta vida é que devemos trajar as vestes da justiça de Cristo. Esta é a nossa única oportunidade de formar o caráter para o lar que Cristo preparou para os que obedecem aos seus mandamentos. Então cai por terra também aquela doce ilusão de que quando Cristo vier, Ele vai ter dó de mim, porque Ele é amor. Isso não vai acontecer. Tudo está muito bem determinado, né? O nosso momento é o hoje, é o agora. Não haverá outra oportunidade. Assim como muitas pessoas dizem, Cristo vai me chamar, quando Ele estiver voltando eu me converto. Não é apenas isso, há pessoas que vão ser chamadas na última hora, mas que não conheceram o Evangelho. Essas que conheceram e procrastinaram a sua conversão, que não quiseram vestir as vestes de Cristo porque dá muito trabalho, porque não é fácil e porque não queriam ter um caráter semelhante ao dele, irão perecer, irão ser expulsos da festa, igual aquele homem foi também. Que nós possamos ter em nossa mente o desejo de vestir a veste de Cristo, de ter o caráter dele, e em cada dia temos mais uma união com ele. Vamos orar neste momento? Santo Deus, eterno Pai, muito obrigada, meu Deus, por mais esse estudo que muito veio nos dar esclarecimento, entendimento da Tua Palavra, cair por terras muitas
fábulas, ilusões da humanidade que, na verdade, se escusam de ouvir e de obedecer ao Senhor. Mas nós aqui estamos como qualidade de teus filhos, ainda que imperfeitos, pecadores e falhos, mas nós abrimos a nossa mente e nosso coração para receber a Tua palavra, a Tua verdade que nos transforma, que nos dá nova vida e que queremos também, Senhor, vestir as vestes nupciais. E para isso nós buscamos ter o Teu caráter, fazer a Tua vontade, seguir aquilo que o Senhor nos ensina. Não pelos méritos próprios, porque somos indignos, não temos mérito nenhum, mas pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos lavou com o Teu sangue. E agora, meu Pai, queremos viver uma caminhada juntos, unidos, para que possamos, quando na volta do nosso grande Senhor Jesus Cristo, que virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para vir buscar os seus, possamos estar preparados e entrarmos para a boda que está preparada desde a fundação do mundo. Obrigada, meu Deus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Abençoe esta casa, abençoe os nossos familiares e a todos, meu Pai, que estão assistindo esse vídeo. Que a Tua bênção chegue a cada um deles. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um bom dia e até amanhã. Até amanhã. Bom dia.